Olá, guerreiros quarentenados. Começando mais uma live da TSKF. Vou esperar o pessoal entrando, tá bom? Uma coisa que é importante sempre mencionar. Hoje é dia 9 de junho. Então, nossas lives sempre ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. Então, se você estiver vendo por lá, muito bem-vindo também. Tá bom? O pessoal já está entrando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eric, boa noite. Diretamente da online. Mauricião, boa noite, Maurício. Sempre aí em companhia das lives. Maravilha, legal. Bom, boa noite pro pessoal que estiver entrando, tá bom? Já vou adiantar algo bem importante aqui para nossa live, tá? O tema dela é sobre o zodíaco chinês. E às vezes essa temática recai mais no quesito de crença, né, de cada um. E não é esse o nosso papel hoje, tá bom? Da nossa live. Eu mesmo não sou um dos mais adeptos, tudo bem? De zodíaco ocidental, chinês. Mas ainda assim eu tenho bastante coisa pertinente que eu pesquisei por trás, que eu vou compartilhar com vocês, como os costumes, um pouco da história chinesa, tá bom? E através desse zodíaco a gente consegue entender um pouquinho mais tudo isso. A sociedade chinesa como um todo. E isso eu acho fenomenal, tá bom? É isso que a gente vai entender um pouquinho mais hoje. Caso você esteja chegando aí, curta a live, tá bom? Curta a live, se quiser compartilhar, fique à vontade. Se você acha interessante o tema, pode ser que outras pessoas ao seu redor também achem, e aí vai ser bem legal você compartilhar. Tudo bem? Vou me adiantar aqui também. Boa noite para os mestres que estão entrando, mestre Antônio, mestre Danilo, grande Lívio, novamente aí na live, Ivan, a Ana lá da Casa Verde, Aline, boa noite Luiz Sérgio, pessoal do Itaim ali, João Paulo, noite, e o Paulo Henrique está assistindo aí, até dar uma acenada aqui. Legal? Tudo bem? Então, antes da gente começar a nossa live, eu também quero fazer uma pergunta para vocês, propor uma coisa, tá? Primeiro, se você estiver vendo esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, você pode ficar à vontade nos comentários, tá bom? Coloca lá no comentário o que eu vou pedir agora, mas se você tá aí com a gente ao vivo, manda bala, pode responder mesmo, tá? Você tem ideia de qual é o seu signo chinês? Já faz ideia? E além disso, né, você já sabe me dizer qual seria o seu elemento? Faz ideia? Então, eu quero propor aí vocês comentando isso pra gente saber no final aí qual é o signo predominante aí da nossa live, tá bom? Muito bem, vamos lá? Eu vou falar como vai funcionar a nossa live. Eu vou dividir essa live em 4 partes. Provavelmente a primeira e a segunda são as maiores, mas creio eu que vai dar tudo certo, vai dar o tempo certinho, tá? O que a gente vai falar primeiro? A gente vai falar sobre o nosso calendário chinês, nosso querido calendário chinês. Depois eu falo um pouquinho mais sobre os signos, de fato, sobre o zodíaco chinês. A terceira parte, aí sim eu comento essa parte dos elementos, da polaridade, como que está associado, como que eles associam, tá bom? A cultura chinesa associa com o zodíaco. E no finalzinho eu digo o que tudo isso aqui significa, tá bom? O que cada um vai significar, etc. Se é bom agouro, mau agouro, tá bom? Então, Mestre Garcia, boa noite, vindo com os alunos direto lá do treino, legal. Yuri, boa noite. Grão-mestre Gabriel assistindo a gente, boa noite, mestre. A Cris, também lá do Itaim, legal. Ó, legal, o pessoal já comentando aqui os signos. Eu não vou ler todos, tá bom? Mas vai comentando aí todo mundo. Boa noite pra Isabela, Paulo, Koshikane. Boa, legal. O pessoal do Itaim teve uma palhinha antes que eu comentei algumas curiosidades lá no grupo. Aí o pessoal tá mais manjado, já sabe qual é o elemento e tudo mais. Vamos lá então? Bom, uma coisa que é importante, né? A gente vai perceber. O horóscopo chinês, o zodíaco chinês, ele surge a partir do calendário chinês. E a maioria de vocês já sabe que o calendário chinês ele funciona de maneira bem diferente do nosso calendário. Nosso calendário é chamado de calendário gregoriano, tá bom? É aquele que a gente conta lá o depois de Cristo e antes de Cristo, né? E o calendário chinês, ele não é só baseado pelo ciclo solar, tá bom? Mas a gente chama o calendário chinês de lunisolar. Então, ó, é o lunar, mas eles também usam solar. Em alguns locais eles falam só lunar, mas não sei se talvez seja o mais correto.
porque eles também usam um pouquinho do Sol. Então eu vou me explicar esse calendário para vocês, tá bom? Atualmente, quando eles comemoraram o Ano Novo Chinês desse ano, eles comemoraram o ano de número 4718. Então lá na China eles estão alguns milênios à nossa frente, entre aspas, né? 4718. Muito bem. E uma coisa que é importante, como é que é dividido esse calendário? Ele é mais ou menos parecido com o nosso no seguinte sentido. Lá eles têm 12 meses lunares, bem? Então como é que eles contam um mês? Você vai de uma lua nova até a outra lua nova. E aí todo esse período, que pode ser chamado de lunação também, é completado ali o mês, tá bom? E uma coisa que é importante, esse período de lunação ali, ele tem duração de mais ou menos 29 dias. 29 dias e meio, por aí, tá bom? Ou seja, ele não fecha o mês, né? O mês que a gente tá acostumado, que a gente conhece. Quando você soma esses 29 dias e meio, né, por 12, né, você multiplica por 12, ele dá mais ou menos 354 dias. Então tem uma defasagem aí, certo? Me acompanha, vai comigo. Se tiver dúvida, fica à vontade para comentar, tá legal? Então vamos lá. 354 dias, imagine você seguindo ano após ano, todo ano tendo 354. Vai chegar uma hora que vai ficar bem discrepante com aquele período de translação, né, que a Terra faz com o Sol, que são os 365 e um quarto de dias. Então como é que eles fazem para consertar e acompanhar também essa translação, né, esse período solar? Eles acrescentam a cada 3 anos, mais ou menos, eles acrescentam um mês a mais. Tá bom? Eles acrescentam um mês em um ano, a cada 3, que aí eles chegam mais ou menos, né? Eles compensam e aí chegam juntinho aí com o calendário gregoriano. Essa é mais ou menos a formulinha do calendário chinês. Tudo bem? Se tiver dúvida, curiosidade, manda bala, tá? Legal. O que acontece? Eu comentei que esse calendário, né? Ele tem a datação dele ali, eles estão no ano de 4700 e bolinha, né? Então, quando que ele surgiu? Ele surgiu mais ou menos nessa data, não tem uma data exata, mas ele foi, a gente pode dizer assim, oficializado, imposto, numa dinastia que chama Dinastia Han, uma dinastia bem conhecida lá na China, né? E essa dinastia Han oficializou, a gente pode dizer nesses termos, mais ou menos nossa datação aqui, no século I a.C. Então, a partir desse momento começou a funcionar, a gente pode dizer assim, sem interrupções esse calendário. Tá bom? Mas na verdade ele existe há mais de 4.000 anos, quase 5.000. E algumas fontes aí dizem que esse é o maior registro cronológico da humanidade. Então é o primeiro registro que se tem notícia, assim, conhecimento dessas datações, né, cronológicas. Tudo bem? Legal? Eu vou terminar esse primeiro tópico e eu já entro para tirar as dúvidas de vocês. Muito bem. Então, uma coisa que é interessante saber, quando que começa o calendário chinês? O calendário chinês, ele começa... Bom, vou falar em outros termos. Vou começar pelo nosso calendário. Nosso calendário começa dia 1º de janeiro, certo? Mas a maioria daí de vocês já sabe que o Ano Novo Chinês não acontece no mesmo dia todos os anos. Ele muda, ele varia. Então, esse espaço de tempo que ele pode variar é do dia 21 de janeiro até o dia 21 de fevereiro. Tudo bem? Então, sempre o ano novo vai cair entre um dia desse período. Tudo bem? 21 de janeiro a 21 de fevereiro. E como é que eles descobrem em qual dia que vai cair ali a virada do ano novo? Então, se segura, tá? Talvez vai ser a parte mais densa. Espero que eu consiga passar. Eu vou começar pela parte fácil. Então, geralmente você faz esse cálculo, né? Se você, assim, quisesse chutar o dia que pudesse cair, a chance de você acertar é grande se você chutar que vai cair na segunda lua nova, a partir do solstício de inverno deles. Então, o solstício de inverno, lembra que a gente está aqui no hemisfério sul, né? Lá no hemisfério norte, o solstício de inverno acontece em 20 alguma coisinha de dezembro. Então, a partir disso, você conta a segunda lua nova, e aí naquela noite, né, que vira lua nova, é a noite do ano novo chinês. Tudo bem? Isso aí são em termos gerais e não é sempre que vai dar certo, porque às vezes pode ser na segunda lua nova, pode ser na terceira lua nova. Mas uma coisa que é sempre importante saber, vai ser naquele dia ou noite de lua nova, tá? Se você quiser ser mais exato,
eu vou até transcrever aqui, falar para vocês o que eu escrevi. Vai ser na lua nova, na noite de lua nova mais próxima do dia em que o Sol passa pelo 15º grau de Aquário. Certo? Você quer ser bem exato, é isso. Nenhum de nós é um estudioso bem aprofundado disso, né? Eu acho que ninguém aí seja. Então, é mais para você ter uma ideia mesmo. Então, eu estou falando tudo isso, mas para você ter um entendimento do porquê que não cai no mesmo dia, todo ano, tá bom? Por conta do calendário lunar. E quando que mais ou menos você pode esperar que caia. Esses são os dias. Tá legal? Muito bem. Bom, primeira tarefa está concluída. Nós entendemos um pouquinho mais do nosso querido calendário chinês. Vamos ver se tem dúvidas. Vamos lá? Então, Yuri, achei que o signo era macaco, mas não tenho certeza. Vamos descobrir. Gromés colocando cão e o elemento dele de terra. Bacana. Minha irmã assistindo. Boa noite para Renata. Legal. Sergião Serpente. Boa noite, Sergião. Na Ásia o pessoal costuma fazer as festas Full Moon Party. São sempre os dias mais divertidos por lá. Eles têm muito essas comemorações em relação ao astro lunar, né? A cultura deles é bem enraizada em cima disso. Renata, minha cabeça está fritando. Bom, se está fritando, pode respirar fundo que o pior já passou, tá bom? Essa era a parte mais densa. Mas que nem eu falei, né? Você não precisa ficar preocupado com nada disso, é mais pra gente ter um entendimento, tá bom? E aí o Eduardo chegando, cheguei, João Vitor. O João Vitor aí chegando. Isabel, boa noite pra você, Isabel. Paulinho aí comentando boi, legal. Eu vi uma galera bastante de boi, hein, no nosso chat aqui, legal. Se você quiser colocar, ou se você não faz ideia, pode colocar. Eu acredito bastante que até o final dessa live você já vai estar sabendo qual é o seu signo, tá bom? E o seu elemento. Acho que o elemento vai ser ainda mais fácil, eu vou te dar uma dica batata, tá bom? Legal, vamos seguindo então. Tópico número 2. Então eu vou falar um pouquinho sobre o signo chinês, o zodíaco chinês. Então, antes de eu falar quais são e etc e tudo aquilo, né, quais animais que são, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que é uma lenda chinesa e é como eles atribuem a ordem do horóscopo chinês. Talvez até alguns já saibam, tá bom? Então, em algumas histórias você chama de Buda, outras histórias você atribui ao imperador, mas eu vou falar como Buda aqui. Então, o Buda ele ia realizar uma festa de Ano Novo e ele convidou todos os animais da floresta para fazer parte, né, dessa comemoração. E ele ia dar um presente, ele ia premiar aqueles que fossem à festa. Só que não foram todos que chegaram a essa festa, foram apenas 12 animais. E aí ele, em homenagem a esses 12, ele atribuiu cada um dos signos do zodíaco, né, a favor desses 12 animais. E a ordem desses 12 animais foi a ordem da qual eles chegaram nessa festa. Tudo bem? Tem outras versões dessa história que diz também que eles apostaram uma corrida. E aí, enfim, né? O que é legal saber, o rato é o primeiro signo aí do zodíaco, tá bom? E por curiosidade, esse nosso ano de 2020 é o ano do rato. Então, se você não sabia, esse ano, geralmente ano quando renova o ciclo dos 12 zodíaco, geralmente costuma ser ano de mudanças, anos de coisas novas, né? A gente está percebendo que, através da nossa quarentena, a gente percebe que teve bastante mudança. Tudo bem? Então esse é o primeiro ano do zodíaco. E a partir dele vai seguindo. Como é que o rato ganhou essa corrida? Tinha um rio, né, entre o percurso que eles estavam fazendo, todos os animais, tinha um rio e a grande maioria deles, muito confiantes de si, eles pararam para tomar água, pararam para descansar. E tinha o boi, ou o búfalo, né? Ele era mais devagar, mas ele era sempre constante. E aí ele viu a água, ele nem pensou duas vezes em tomar água, ele seguiu através da água para atravessar o rio, né, e chegar até o final da corrida. E o rato percebeu que ele não conseguiria atravessar esse rio, porque ele era pequenininho, né, o rio engolia ele. Então o rato, muito do ligeiro, ele sobe nas costas do boi. E aí no finalzinho da corrida, né, todo mundo distraído lá, os outros animais, o boi chegando, o rato salta na frente do boi e vira o primeiro animal do zodíaco. Essa é a historinha para você pelo menos gravar 2 dos animais, né? Então primeiro vem o rato, depois vem o boi, ou em alguns chamam de búfalo. Tudo bem? Fez sentido essa parte? É uma historinha bem, né, lúdica,
mas que ajuda a entender um pouco mais das lendas, da cultura chinesa também, o que está por trás. Certo? Bom, vamos lá então, eu só vou mencionar o nome e depois eu me aprofundo um pouquinho mais, tá legal? Então, na ordem do zodíaco, você tem o rato, depois você tem o boi, aí vem o tigre, coelho, dragão, serpente, tá? Não precisa descrever nem nada, tá? Eu vou repetir de novo depois. Chegou na serpente, você chegou na metade, depois vem o cavalo, a cabra, macaco, galo, cão e o porco. Porco é o último, então ano passado foi o último signo aí dos últimos 12 anos. Tá legal? Agora uma coisa que eu vou falar que talvez até surpreenda. Quando você fala sobre o signo, o zodíaco chinês, a gente associa, né? A gente costuma sempre lembrar cada signo associado com aquele ano específico. Então, cada signo ele vai reger um ano por completo. Só que você também pode dividir essa regência, a gente pode dizer, dos animais, através dos meses. Então, eu comentei agora há pouco que a gente tem 12 meses lunares, certo? Cada animal desses também vai reger um daqueles meses, tá bom? Você começa na hora da regência, você começa com o tigre, lá em março. E aí você vai subindo a ordem padrão até voltar no último, que seria o boi, tá bom? Faz sentido? Legal? Então isso aí tem uma coisa curiosa, a gente costuma não lembrar. E tem mais uma divisão que você pode fazer. Geralmente cada animal ele rege um período do seu dia. Então o dia ele tem 24 horas, certo? Para a maioria. Então cada animal, cada signo do zodíaco vai reger 2 horas desse dia. Então começa pelo rato das 11 a 1 da manhã e vai seguindo. Boi dá umas 3, vai seguindo até fazer o ciclo completo. Tá legal? Por que eu estou falando tudo isso? Muitas vezes, a cultura chinesa ela tem antigamente mais, hoje menos. Mas antigamente tinha muito aquela parte mais supersticiosa, muito mais vinculada a essas crenças da cultura mesmo. Então era muito normal a pessoa vincular alguma ação dela com algum horário que fosse mais propício, com algum mês que fosse mais propício, algum ano, tá certo? Eu vou dar só um exemplo, né? Eu conversei com até uma aluna chinesa mesmo, que está aqui no Brasil, já é nossa aluna lá do Itaim, e ela comentou algumas curiosidades, me confirmou também algumas coisas. Uma das coisas que acontecia muito antes era que os casais eles esperavam para ter os filhos em algum ano que o signo fosse mais propício para eles. Então geralmente tem signo que eles compartilham de mais prosperidade, mais fertilidade, tudo mais, né? Riqueza. Então eles esperavam chegar nesse ano para aí sim conceber o filho, por exemplo, para ele nascer no ano certo e ser bem sucedido, a gente pode dizer assim. Então tinha muito isso. Então é daí que a gente vai percebendo, né, o quão vinculado está isso na cultura chinesa. Agora atualmente creio eu que já não seja algo tão intenso, né? Ela até comentou, a minha aluna ela comentou que tem bastante esse esforço de tirar o estigma de nascer no ano certo para dar tudo certo, que às vezes dava problema, tá bom? Legal? Bom, esse ano que nem eu comentei é o ano do rato, né? E esse aqui é o ano do rato de metal. E a partir dessa chamadinha a gente vai para o nosso terceiro tópico. Vamos antes tirar as dúvidas, questionamentos. Renata, sei que o meu é cachorro, mas não sei o elemento. Calma, guarda, que o elemento está chegando. Então, legal, ó, o João Vitor comentando aí, legal. Lívio, não sei o meu, acho que seja porco. Vamos descobrir logo mais. Mestre Danilo comentando, me parece que o 15º grau de aquário daria o meio do verão para nós e o meio do inverno para eles, mais ou menos. Ah, legal. É bem provavelmente isso mesmo, né? Matheus Cordeiro falando que o signo dele é cordeiro, né? Tem a cabra, não sei se serve. Bacana? Bianca comentando que chegou agora, fica tranquila, Bianca. Depois você pode resgatar se você quiser, tá bom? Legal. Boa, João ajudou aí na contagem. E o mestre comentou uma coisa curiosa, que eles comentam que o gato seria o 13º animal, só que como ele dormiu, ele não foi alcançado aí como posto de signo. Legal? Marcos, boa noite pra você também. Legal. É isso aí. Uma coisa que é interessante, vou comentar aqui antes da gente ir pros elementos. Por que são 12 anos? Alguém sabe me dizer? Comenta aí se você souber, eu vou deixar essa curiosidade no ar. Que nem eu comentei, né? Tem um ciclo de 12 anos dos 12 animais, cada animal rege um ano.
E depois de 12 anos, o 13º recomeça aquele ciclo. Por que são 12 anos? Se você tiver ideia, comenta aí. Vou ficar bem interessado em saber a resposta. Eu tenho ela aqui também como colinha. Mas se você souber, pode contribuir, tá bom? Enquanto isso, vamos chegar lá, que o pessoal está querendo saber a parte dos elementos. Então, o zodíaco chinês, a gente pode dizer assim, até essa parte de astrologia, né? Essa parte astral, vamos generalizar. Chinesa, ela é muito vasta, muito ampla. Geralmente os chineses eles têm bastante associações, uma coisa vinculada à outra, então tudo está interligado, não é nada à parte, sabe? Então, assim como você vê, por exemplo, o símbolo do Yin Yang, você vê também os símbolos, os elementos vinculados a esses 12, né, animais do zodíaco. Tudo bem? Então, uma coisa que já é legal saber. Aqui no Ocidente, a gente costuma lembrar dos elementos como sendo quatro elementos, né? A gente está sempre associando aos 4 elementos. Só que na cultura chinesa, e eles mantiveram essa tradição, lá são 5 elementos, tá bom? Na cultura deles, você percebe o mundo ali como 5 elementos. E quais são esses elementos? Primeiro, metal, água, madeira, fogo e terra. 5 elementos. Você percebe que nem tem o ar, né? Não tem o ar na questão elemental deles. Então, os elementos chineses são esses 5, tá bom? Uma coisa também que é importante, né? Você vai perceber que eu comentei agora há pouco, eu vou comentar mais à frente também. Tal ano é o ano do rato de metal, é o porco de madeira. O que isso significa, né? Que cada ano também tem uma regência elemental. Legal? Então, por curiosidade, a cada 2 anos você muda o elemento. Então vamos supor, esse ano acabou de mudar, nós estamos no rato de metal. Ano que vem também vai ser metal. Aí daqui outro ano, aí a gente começa a mudar o elemento. Tudo bem? Fez sentido? Isso ajuda muito para quem está querendo aí saber qual é o próprio elemento, tá? Como você descobre qual elemento você é? Que nem vocês devem ter percebido, que nem eu comentei, cada elemento dura 2 anos. Se você somar multiplicar vezes 5, vai dar 10, certo? Então, todo dígito final é sempre o mesmo elemento. Então, eu vou dar um exemplo. Se você nasceu em um ano que termina em 0, 1980, por exemplo, o seu elemento é metal. Se você nasceu em 2020, o seu elemento também é metal. Se você nasceu em 1990, também é metal. Percebe que tem essa lógica, correto? Então, eu já vou entregar essa lógica para vocês. E aí você pode comentar qual signo que você é, tá? Então, de 0 a 1, se você é 0 ou 1, na verdade, você é signo do metal, elemento metal. Se você é 2, você é água, 2 ou 3. Se você é 4 ou 5, que nem eu, você é madeira, tá? 6 ou 7, você é fogo. E 8 ou 9, você é terra. Se eu nasci em 79, sou terra. É assim que você descobre qual elemento você é. Uma maneira muito fácil de você sempre associar, tá bom? Uma coisa que é legal, tá? Esse ano que a gente está tendo aqui é o elemento do elemento metal, né? O ano do elemento metal. Daqui 2 anos, qual o elemento que vai ser? Então ele segue sempre a mesma ordem. Então a ordem que esses elementos vão seguindo, a gente chama de ciclo de geração, tudo bem? A gente classifica a relação entre os elementos de 2 maneiras. Ou é o ciclo de geração, ou é o ciclo de dominância. Aquilo que você já deve ter visto muito em RPG da vida. Então, sei lá, fogo perde pra água. Pensa no Pokémon. Fogo perde pra água, água perde pra terra. Isso, de dominância, é o famoso ciclo da dominância, de dominação. Esse ciclo não é usado. Você usa, para pegar a ordem dos elementos, o ciclo de geração. O que isso significa? Que cada elemento ele não é um fim em si mesmo. Ele gera... Ele tem um outro estágio, ele passa para outro elemento. Que nem o nome já sugere, ele é um ciclo. Então, um elemento permite que o outro seja gerado. E assim vai seguindo, tá bom? Eu vou contar também a historinha como vai ser, de maneira resumida. Então, o primeiro elemento é o metal, tá bom? O metal, você pode transformar esse metal, por exemplo, como uma cumbuca. Você pode pensar, tá? Um recipiente. E aí esse recipiente ele pode receber a água. Então do metal vira água, tá bom? A água, ela nutre a madeira. Então quando a árvore cresce, etc., ela usa a água para se nutrir. Então da água vem a madeira, tá bom?
A madeira você pode usar ela para crescer o fogo, para gerar o fogo. Então da madeira vem o fogo. E o fogo, tudo que ele queima, etc., vai para a terra. Então os nutrientes voltam para a terra. E assim o ciclo recomeça. E aí da terra que você encontra os minérios, etc., para fazer os metais. Essa é mais ou menos a historinha para você linkar a ordem dos elementos. Então agora que você tem mais ou menos essa ideia, você já sabe que pela cultura chinesa, depois do metal, vai vir a água. Pensa com buquinha, tá? De metal. E essa é a ideia, assim vai sucedendo. Esse é o ciclo de geração e assim que vai seguindo a ordem durante todos os anos, tá? Durante todos os elementos. Tudo bem? Para terminar aqui, uma coisa que é importante, uma coisa que eu ouvi do mestre Gabriel, acho que 2 ou 3 anos atrás. O mestre ele comentou que aquele era o ano dele, que era o ano do cão e o ano da terra, do elemento terra. E se você parar para fazer os cálculos, você só vai ter o seu animal junto com o seu elemento daqui 60 anos, certo? Então quando você completar 60 anos, é o ano que você tem novamente o seu signo junto com o seu elemento. Isso não vai acontecer em menos de 60 anos, tudo bem? Então, isso eu vou aproveitar o gancho para dizer um pouquinho mais sobre como funciona essa ideia dos chineses com os 60 anos. Então, a parte desse ciclo que a gente está comentando, ele pode ser feito em um dia, que nem aquelas 24 horas, em um ano, em 12 anos, e tem um ciclo grande que são esse ciclo sexagenário. Se não me engano é assim que é o nome do ciclo. E o nome já sugere, é um ciclo de 60 anos, que é um ciclo maior e é um ciclo que realmente faz tudo, não retornar, mas tudo circular mesmo. Voltar, entre aspas, à origem. Tudo bem? Legal. Isso eu falei sobre a parte dos elementos, né? E aí para pincelar um pouquinho a polaridade, se você é um signo de número ímpar, você é da polaridade Yang. Se você é de número par, você é da polaridade Yin. Então, exemplo fácil. O rato é o número 1 do signo do horóscopo chinês, então vai ser Yang. O boi é o segundo, então ele é Yin. E assim vai seguindo, ó, tigre, Yang, Yin, Yang, tá bom? Aí você descobre qual polaridade dominante é a sua. Legal? Eu falo muito essa parte de dominante, etc. E isso é muito importante porque assim como o próprio símbolo do Yin Yang, você tem sempre que buscar o equilíbrio. Então você descobre, percebe as suas tendências, as suas características e trabalha para fortalecer aquilo que for bom e amenizar aquilo que não for necessário para você. Tá bom? Muito bem. Vamos nós aqui, ó. Detalhes, comentários. Mestre Antônio comentando. Os chineses e outras nações ocidentais conheciam as ciências muito antes. Voltamos. Muitas reivindicam a autoria de conhecimento que já existia há milhares de anos. E é verdade. Vide o macarrão, né? E essa parte, por exemplo, o nosso horóscopo... nosso calendário gregoriano, até a gente descobrir ele, que foi, se não me engano, com Júlio César, até a gente descobrir que tinha aqueles 365 dias e um quarto, né? Os chineses já haviam descoberto isso. Alguns séculos antes, eu não me lembro qual data exatamente. Mas para você ter uma dimensão de como é que é, né? Como é que funciona. Coach Kenny comentando, agora descobri que sou coelho madeira. Boa, Coach. Legal. Bacana, ó, o pessoal comentando, bacana. Pamela, boa noite aí pra Pamela, que chegou. É isso aí, boa noite, Alexandre. Certo? Ó, o João Vitor comentando bastante aí. Isso aí, João Vitor. Fez sentido? Agora é mais fácil, né? Descobrir o elemento. Muito tranquilo. Certo. Vamos então, ó. Tá passando rápido, hein? Vamos chegando na parte 4 da nossa live, a parte mais ou menos final. O que cada signo significa, o que tudo isso pode significar para você. Então, de novo, que nem eu comentei lá no comecinho da nossa live. Isso parte muito da crença de cada um. Era muito cultural chinês, mas tem muita gente que já não acredita mesmo lá na China, tá? E você pode acreditar ou não, sinta-se livre, tá bom? O que eu fiz aqui foi pegar 3 características para cada signo, para comentar aqui um pouco por cima para você, para te instigar, ver se você bate ou não, por curiosidade apenas, tá? E se você quiser, você vai mais atrás das suas próprias características. Lembra, reforçando uma coisa importante, que eu comentei que o horário que você nasceu também influencia e o mês que você nasceu também influencia, tá bom?
Talvez o que mais influencie seja o ano, mas os outros também têm alguma ligação, você pode ir atrás se você quiser. Vamos lá então, significados. Então se você é do signo de rato, e eu descobri que tem muito rato, né, do signo de rato lá na TSCF Taim, só comentava rato, pessoal, né? Se você é rato, então você tem as características, você é ambicioso, apaixonado e temperamental. Então o rato é o primeiro signo do horóscopo, né, tem essas características. Vamos dar sequência. Signo do boi, pessoal, alguns de vocês comentaram boi. Características, uma característica mais de autoridade, autoritário, determinado e irritadiço. Fica a dica aí, para trabalhar ao contrário. Terceiro signo, tigre. Se você é tigre, você tem as tendências de ser corajoso, seguro e competitivo. Depois você vê se vai batendo. Coelho, comunicativo, flexível e desconcentrado. A gente já percebe logo de cara que o coelho seria o famoso sanguíneo da nossa questão de temperamentos humanos, né? Seguindo então, o quinto, dragão. Dragão é um signo idealista, perfeccionista e inflexível. E algo que eu descobri também é o seguinte, eu vi algumas fontes chinesas, né? E eu estava aprendendo chinês com uma professora, e ela comentou também sobre o horóscopo. E uma coisa que ela comentou é que às vezes a gente tende a achar que o dragão é um signo muito estimado, muito querido, que o pessoal quer nascer nesse ano. Mas, né, pelo menos o que ela diz, é que na verdade não, porque esse signo ele realmente traz uma certa liderança, mas traz muitas responsabilidades. Ou seja, muitos problemas até ele atrai isso. Então às vezes tem pessoa que foge desse signo, tá bom? Então signo 5 aí o dragão. Dando sequência, signo 6, serpente. Sedutor, desconfiado e sincero. Então vamos ver se vai batendo aí. Cavalo, acho que o mestre Antônio comentou cavalo. Criativo, independente e teimoso. E às vezes teimoso pode ser do lado bom também, né? Insistente, por exemplo. Cabra. Aí, uma coisa também que a minha aluna comentou, que às vezes o signo da cabra não é muito estimado, geralmente o pessoal tende a fugir desse signo também, da cabra. Inteligente, pragmático e cauteloso. Às vezes a pessoa muito insegura, né? Tem muito essa. Macaco. Acho que o mestre Garcia comentou macaco. Otimista, engenhoso e oportunista. Que também pode ser uma coisa boa, né? Oportunista, você pode levar ao lado bom. Dando sequência, estamos fechando. Galo. Honesto, analítico e ordeiro. Então, seguindo. O grão-mestre Gabriel comentou ali que ele é de cão. Ético, justo e insistente. Então, do signo de cão. E para finalizar, signo do porco. Generoso, inconstante e perspicaz. Essas são 3 características que eu trouxe para vocês de cada signo. Você pode trazer como curiosidade ou não, tá bom? Fique à vontade aí. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. O mestre Antônio invertiu, orientais e ocidentais. Agora fez mais sentido, bacana. Sérgio comentou também a polaridade, bacana. Isso aí. O Paulo comentando ali, ano do boi, só quando tiver 60 anos. Provavelmente sim, todo mundo a cada 60 anos só. E o Arnaldo comentando que é macaco, legal. Bateu com a identidade de vocês? Deu certo? Para finalizar, eu vou comentar um pouco sobre os elementos também, né? Eu comentei que você é elemento tal, e daí, né? Então, por curiosidade, os elementos também têm algumas características, tá? Por curiosidade, vamos seguindo para elas. Então, 5 elementos, vamos para as características. Então, se você é do elemento metal, você tem as características, ou tende a ter determinação, você é autossuficiente e teimosia. Essas são as características. Da água, número 2 ou 3, final. Você é persuasivo, você pode ser flexível e conciliador, ok? Esse flexível eu coloquei uma setinha, às vezes pode tender à passividade. Então você pode ficar naquela inércia, então tem que tomar esse certo cuidado. Madeira. Se você é de madeira, você é cooperativo, expansivo e confiável. E o expansivo aqui também pode trazer aquele sentido de querer abraçar o mundo, sabe? Então, a pessoa que quer abraçar, fazer muita coisa e acaba não conseguindo, dando conta muitas vezes. Tem essa característica de expansividade. Dando sequência, fogo. Fogo é uma pessoa proativa, confiante e impaciente. Pode ser que bata, né? E o elemento terra, para finalizar, se você termina em 8 ou 9, seu ano, você é uma pessoa disciplinada, firme ou conservadora. Então, ou não, né? Conservadora. Conservadora pode ser assim, às vezes a pessoa
apreciar o que já tem e às vezes temer se aventurar em coisas novas. Pode às vezes tender para isso. Legal? Então vou dar mais uma olhadinha nos comentários. Galera, se tiver algum comentário para acrescentar, fique à vontade, tá certo? Nosso querido zodíaco chinês, é mais por aí. Vamos dar uma olhada. Legal. E a Isabel é cabra. Boa, Isabel. Isso aí. Então, que nem eu falei, cada um tem uma tendência, né? A acreditar ou não na parte do zodíaco. Mas eu acho fascinante essa parte cultural e essa parte histórica que a gente vai entendendo por trás. Então tem algumas implicações reais também. Às vezes não é só questão de acreditar. Que nem eu comentei no comecinho da nossa live. Às vezes a crença da pessoa é tão forte que ela molda a realidade dela. Assim como eu comentei que os casais às vezes esperavam o filho nascer em tal ano, adiavam, sabe, não ia fazer, e às vezes tinha algumas complicações por conta disso. Enfim, a pessoa pode ser mais crente ou menos crente, mas no mínimo por curiosidade é legal ter essas informações todas. Tudo bem? Dúvidas, comentários? Tudo certo aí? Todo mundo vivo? Dá aquele likezinho pra ver se tá vivo? Opa, João Paulo comentando, acabei de ver que meu elemento na verdade é madeira. Bateu o que o mestre Nick falou. Boa, sempre bom dar uma olhada. Tudo bem pra vocês aí? A Isabel comentou que travou, mas espero que esteja tudo bem. Legal, mestre Antônio comentando, isso é interessante, tem que tomar cuidado, hoje em dia tem muita gente que põe a culpa do seu comportamento do seu signo, de horóscopo, exato. Viemos à Terra para evoluir, então dominamos tendências e fraquezas que porventura tenhamos. Ótimo, é sempre assim. Então, se você se viu, nossa, eu sou uma pessoa, nossa, meu horóscopo diz que eu sou uma pessoa muito teimosa, então fazer o que? Eu sou teimosa. Não é bem assim. Você pode aproveitar que você sabe que é a sua tendência e trabalhar para fazer o contrário. Então, faz sentido, né? Então, se eu sou uma pessoa muito explosiva, que eu sou muito emocional, eu trabalho isso em mim e eu vou me desenvolvendo. Então, às vezes, você saber os pontos bons e pontos ruins, principalmente, é ótimo, que você trabalha em cima, ok? E eu me identifico muito, que nem o João comentou lá, sobre a parte de madeira, né? Ser uma pessoa expansiva, etc., quer abraçar o mundo. E como eu sei que eu tendo a ser assim, você vai trabalhando pelo contrário, para ser uma pessoa mais concreta, entendeu? Mais conservadora também. Bacana? O mestre Gabriel comentou aqui, ó. Bom, bastante coisa bacana. A relação mais ou menos entre o horóscopo chinês e os 12 e os temperamentos, né? O colérico, então o mestre ele colocou ali dos 3 signos pertencentes a cada temperamento, legal? Dá uma olhadinha qual é o seu signo, você vai conseguir identificar também assim de maneira mais fácil como que você é, qual é o seu comportamento. E aí você trabalha em cima também, que nem eu mencionei, legal? Bacana, ó. Mais ou menos por causa dos elementos que são diferentes, isso que o mestre comentou. Bacana. Meu macaco não é só metal, é heavy metal. Mestre Garcia comentando. Ótimo, concordo. Pô, o meu é madeira. Por isso que eu falo, pau na máquina. É isso aí. Cabra de fogo, maravilha, galera. Espero ter acrescentado alguma coisa pra vocês, tudo bem? Essa live vai ficar salva, então se você perder algum trecho, não tem problema. Você acessa lá no nosso canal do YouTube, que aí você vai ter o conteúdo por completo, tá? Enfim, dá uma olhada na nossa página, no nosso conteúdo. A gente sempre está fornecendo bastante coisa bem pertinente, né? Nessa parte de quarentena agora a gente está abrangendo muito os conteúdos. Então, né, antes da quarentena seria muito difícil eu comentar algo sobre a parte do zodíaco, essa parte de cultural. Então é muito legal que você desenvolve muitas coisas, não só na prática marcial, mas em muitos outros aspectos. Tudo bem? Vou sempre reafirmar, então, você dá uma olhada lá no nosso sistema de treinamento, deixe o seu Kung Fu em dia, seja para você treinar um espaço de 1 metro, seja para você, enfim, fazer flexão no mesmo lugar, tá? Ou para você aprender uma coisinha nova. Mas sempre vai deixando você mesmo ativo e sempre em movimento, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.